Fala pessoal, beleza? Bom, voltamos para mais uma aula, tá? Nessa aula a gente vai continuar falando um pouco sobre questões de volumes no Kubernetes. Vamos entender como que funciona aí um pouco mais, entrando já um pouco mais a fundo na parte de persistência. Então a gente falou na aula anterior sobre persistent volume, mas falamos sem ver a parte de manifestos, tá? E aí eu já adianto que não vamos ver manifestos de persistent volume ainda nessa aula, porque vamos trabalhar primeiro com o PVC, com Persistent Volume Claim, e vamos entender isso mais na próxima aula, como quando formos falar sobre Storage Class, tá? E aí a gente vai, na próxima aula, unificar os três temas ao mesmo tempo, e aí vai fazer tudo mais sentido para vocês, tá? Mas vamos lá. O que é o PVC, tá? Vamos primeiro falar o que é o PVC e o que é o PV. Primeiro, relacionado a PV. O que é o PV no Kubernetes? No Kubernetes, PV seria Persistent Volume, tá? E o que é o Persistent Volume? Ele seria o cara na qual você cria um disco, né? Você cria um volume, tá? No Kubernetes a gente chama de volume. Você cria um volume na qual vai ter determinadas configurações. Quais são essas configurações? Seriam configurações como o tamanho desse disco, tá? A permissão de escrita. Então, qual que é o nó que vai poder escrever? São todos os nós? Ou os nós vão poder apenas ler? É um único nó? Tá? Então, essas são as especificações aí que a gente coloca. Coloca também qual que é o path desse volume. Então, um persistent volume seria basicamente criarmos volume base, tá? Para esse carinha aí. E aí a gente tem também, em outro lado, que é o PVC, tá? E o que é o PVC no Kubernetes? O PVC é o cara que você cria para que ele possa ir lá na onde tem os volumes no Kubernetes, olhar dentre todos os volumes que tem criados para você, falar para ele, ó, de todos os volumes, com base nas especificações que você me passou, eu vou pegar esse daqui para a gente utilizar. Tá? O PVC seria isso. Quais são as especificações? Você pode colocar. São as mesmas que você coloca no Persistent Volume. Tá? Então, o PVC é o Persistent Volume Claim, enquanto o PV é somente o Persistent Volume. Vamos lá, recapitulando. PV, Persistent Volume, você cria o volume e define quais são as especificações desse volume. Tá? Deixa lá na prateleira para que em algum momento você possa utilizar. Persistent Volume Claim seria você especificando o tipo de volume que você quer para utilizar. Tá? E aí esse PVC vai lá na prateleira, filtra de acordo com o que você pediu e traz para você esse volume. Tá? Então agora a gente vai ver o PVC. Tá? É esse cara que a gente vai ver. E aí vai fazer muito mais sentido para vocês quando a gente criar. Então vamos colocar a mão na massa, vamos criar de fato esse cara. Primeira coisa, o que a gente vai fazer então? Vamos criar aqui PVC, tá? Vamos fazer a criação desse carinha aí. E o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui primeiro um arquivo, tá? Chamado pvc.yaml, tá? E vamos criar aqui, ó, persistent volume claim, tá? Esse persistent volume claim, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai dar aqui um nome para ele, tá? Vamos dar um nome. Vamos chamar ele de PVC local. Afinal de contas, a gente vai criar ele também para ser testado localmente. E vamos preencher aqui o que a gente precisa. Esse volume mode a gente vai tirar, a gente não vai utilizar agora. O que a gente vai colocar? Vamos colocar que o espaço em disco que a gente quer é de 1 GB. Tá? Ou seja, o recurso que a gente quer requisitar é um storage de 1 GB. Tá? E qual que é o access mode que a gente vai colocar aqui? Vai colocar que ele pode ser
lido e escrito por apenas um nó, tá? Ou seja, read, write once. Quais são as opções que tem? Existe a opção de read only many, que seria apenas leitura por todos os nós, read, write many, leitura e escrita por todos os nós, e read, write once, seria leitura e escrita por apenas um nó. Bom, essa opção aqui de baixo vocês podem desconsiderar. Esse read, write once pode, tá? Pode desconsiderar essa opção. Beleza. Então, definimos aqui o nosso PVC. Vamos abrir aqui o terminal e vamos aplicar esse carinha aqui. Tá? Vamos dar um kget pvc antes para a gente ver se tem algum criado. Não temos nada. Vamos dar uma olhada também em relação ao PV. Lembrando, o PV é o disco já criado. Tá? Vamos dar um kget pv. Tá. Não temos nenhum PV criado, não temos nenhum volume criado, nenhum HD já criado. Então vamos fazer o seguinte, vamos aplicar esse nosso PVC e vamos ver aqui o que acontece, tá? Vamos dar um K, apply, -F, PVC. Beleza, falou que criou. Vamos dar uma olhada aqui, kget PVC. O que aconteceu? Beleza. Ele falou que o nosso PV foi criado, né? Falou aqui em cima que foi criado. Ele falou aqui, ó, quando a gente deu um kget PV, ele mostrou o nome do nosso PV. Ele mostrou que ele está com status bound, tá? O que é esse status bound? Esse status bound indica que ele já atachou um volume a esse PVC, ou seja, ele localizou ou ele criou um volume nesse PV. Bom, e qual que é o nome desse volume que ele criou, que ele atachou? Seria esse daqui, ó, PVC com esse hash gigante aqui, tá? E ele está com a capacidade de 1 GB, com read to write once, ou seja, leitura e escrita em um único nó. Bom, e aqui qual que é o storage class desse cara, tá? Storage class a gente vai ver ali na próxima aula. Bom, mas enfim, vamos continuar aqui. Vamos dar uma olhada nesse PV então que ele criou, né, nesse PVC. Dar um kget pv. Ó, a gente consegue ver aqui que ele criou, né, a 82 segundos PV para a gente, né, um persistent volume com a capacidade de 1 GB, tá? O access mode exatamente igual ao que a gente havia solicitado. E o status dele também está bound, ou seja, está atachado. E ele está atachado por quem? Quem que fez essa solicitação? Foi o seguinte, claim. O PVC task local, que está na namespace default. Tá? Foi esse cara aqui, então, que fez esse bound. Beleza. E assim, a gente não tinha nenhum PVC criado. Não tinha na verdade, nenhum PV, nenhum persistent volume criado. Beleza. E quem que foi que criou, então, esse carinha aí? Quem que solicitou esse cara aí? Vamos dar uma olhada rápida aqui no storage class. A gente tem aqui o storage class. E existe uma configuração no storage class que seria esse volume bind mode. E no storage class que a gente tem definido aqui, ele está como imediato. Tá? O que é o storage class? Entenda basicamente que storage class é uma pré-definição que você deixa ali para definir como que vai funcionar o seu PV, o seu PVC ali. Tá? Entenda isso, mas na próxima aula a gente vai entrar mais a fundo e entender de fato o que é o PV, o que é o storage class, como que eles se comportam no conjunto como um todo, tá? Beleza. Mas o volume bind mode ele vai dizer o que vai acontecer quando você criar um PVC, né? No caso, como ele está como imediato, o que acontece? Se você criar um PVC, ele vai imediatamente criar um PV para você caso não exista, né? E atachar esse PV, tá bom? Mas vamos entrar mais a fundo na próxima aula
Então só entenda isso, que o imediato faz com que o seu PVC crie para você automaticamente persistent volume. Bom, entenda isso. Bom, beleza. Se a gente quiser utilizar esse nosso PV que ele criou, o que, que a gente pode fazer aqui? A gente pode simplesmente criar um pod, né? Pode vir aqui, criar um deploy qualquer. Deploy.camel. Vamos criar aqui um deployment. Beleza, vamos dar um nome aqui. Teste PVC. Bom, beleza. Vamos colocar, eu deixei salvo aqui já uma imagem do BusyBox, né, para a gente poder utilizar. Ela vai ter o seguinte comando, né? A gente já viu como que funciona, então esse comando basicamente ele vai dar um eco e vai jogar um conteúdo dentro desse diretório, né? Beleza. Vamos agora então fazer aquele processo de atachar esse volume que a gente criou. Bom, como que a gente faz isso? A gente vai colocar aqui o nosso volume mounts, né? Mounts. Beleza. Esse volume mounts, o que, que a gente vai fazer? A gente vai colocar qual que é o nome desse volume mount que a gente quer. Então, vou colocar um nome aqui. O nome pode ser um nome qualquer. Colocar o nome de volume. Beleza. E além do nome, o que, que a gente precisa colocar? Qual que é o path que a gente quer montar ele dentro do container? Então, mount path, né? Vamos colocar ele dentro do barra mount, que é o que a gente especificou aqui, ó, barra mount, certo? Beleza. Se a gente quisesse, poderia ser barra mount, barra backup. Aqui barra mount, barra backup. Beleza. Então, especificamos aqui o que quer. Maravilha. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente precisa passar aqui o volume, né? Precisa mapear esse volume que foi criado. Como que a gente faz isso? Vai colocar aqui o volumes. Vamos colocar qual que é o nome desse volume. Então aqui o name. Tá? Qual que é o nome do nosso volume? Vamos dar um nome. Vamos colocar também. Vamos chamar só de volume. Pronto. O nome não importa, tá? Tá. Esse volume aqui, ele tem que vir a partir de um lugar. Por que ele tem que vir a partir de um lugar? Porque a gente já criou esse volume. Lembra que ele foi criado e a partir daquele PVC que a gente criou, né, do Persistent Volume Claims, tem que ver, tem um PVC, né, que está como um bound desse seguinte volume aqui. Né? Então, como que a gente faz isso? A gente coloca aqui, esse volume ele vai vir a partir de um persistent volume claim, certo? Que se chama PVC traço local, é o nome do nosso PVC. Né? Temos um paguete PVC e aqui está o nome do nosso PVC. Bom, é isso. Beleza. Vamos lá. Então, o que, que a gente vai fazer? Vamos aplicar esse nosso deploy aqui. Tá? Apply. Tá? Tá faltando um campo aqui. Lembrando? Vamos fazer o seguinte. Então, o que a gente fez? Colocamos aqui que o nosso volume vai se chamar volume, tá? Não importa o nome. Ele vai vir a partir de um persistent volume claim, tá? Esse persistent volume claim, ele tem o claim name dele de PVC local, tá? Então, beleza. Então vamos dar um apply nesse deploy. Ele quebrou, ele falou que o volume não foi encontrado.
volume. Ah, tá, beleza. Esse volume, esse name aqui, ele tem que ser o mesmo, né? Mount, ele tem que ser o mesmo do volume que a gente criou. Se a gente chamou de volume, é o nome do volume que a gente criou. Mount que a gente vai fazer tem que ter o mesmo nome. Eu acabei colocando um nome diferente, ele não vai conseguir encontrar realmente. Vou ficar de novo aqui. Save deploy. Beleza. Ele falou agora, então, que ele criou para a gente o nosso pod. Vamos ver se ele realmente criou. Beleza. Como que a gente faz, então, agora para testar esse carinha aí? Vamos ver se ele primeiro criou o nosso pod. Beleza. O nosso pod está criado, está funcionando. O que a gente vai fazer agora? Vamos dar uma olhada e acessar esse nosso pod. Dar um kexec menos i, nome do nosso pod, menos sh, para que a gente possa entrar dentro desse nosso pod, tá? Beleza. O que a gente vai fazer agora? Vamos acessar o caminho que a gente colocou, que foi dentro do /mount, backup. Beleza, vamos ver o que tem aqui dentro. Está lá o nosso arquivo de teste. Então vamos dar um cat, na verdade, nesse nosso teste. E está aqui o conteúdo dentro dele. O que a gente vai fazer? Vamos escrever aqui diversas coisas dentro dele. Vou colocar aqui echo teste dentro desse nosso arquivo backup. É teste, né? Beleza, vamos colocar teste 2, 3, 4, teste 5. Beleza. Dar um cat nesse arquivo de novo. Está lá o conteúdo que a gente colocou. Tá? Como que a gente faz agora para poder testar de fato a persistência desse cara? Tá? Como que a gente faz isso? Seguinte, vamos sair aqui do pod. Bom, estamos aqui com o nosso volume criado, certo? kget pv. Nosso volume está criado. A gente vai fazer o seguinte. Vamos deletar esse nosso deploy. A delete def deploy.yml -force. Beleza. Deletamos o nosso deploy, certo? Deploy deletado. Vamos dar uma olhada aqui no PV. O nosso PV ele segue criado, tá? Ou seja, ainda temos o volume. Então, tecnicamente, se recriarmos esse conteúdo, o nosso conteúdo tem que permanecer lá dentro. Vamos fazer o teste? O que a gente vai fazer? O nosso PV ele segue aqui, né? kget pv. O nosso PV ele segue aqui. O nosso deploy ele foi deletado, né? Kget deploy foi deletado, certo? O que a gente vai fazer, tá? Vamos colocar aqui mais um sinal de maior para que ele faça um append, para que ele coloque esse conteúdo dentro do arquivo sem deletar o que tem lá hoje, tá? Vamos lá. Vamos dar um apply nesse deploy. Ele vai recriar para a gente, né, o nosso pod, a get pod. Beleza, recriou, né? Vamos lá. Ele está utilizando ainda o mesmo claim, né? Ou seja, se ele está utilizando o mesmo claim, ele está reaproveitando o mesmo volume. Bom, vamos lá. O que vai acontecer? Vamos acessar esse nosso pod, exec site, o nome do pod, faço -sh. Beleza. Vamos conferir se o volume persistiu. Tá? Como que a gente faz isso? Vamos no diretório que a gente montou, /mount, /backup, e vamos ver o arquivo que está aqui dentro. Ó, o arquivo está lá, teste.txt.
Vamos dar um cat nesse arquivo, vamos ver o que tem dentro dele. Beleza, o que ele fez? A gente tinha deixado antes somente isso daqui, e a hora que o pod subiu, ele reutilizou esse nosso volume, né? Então ele teve a persistência, ele conseguiu reaproveitar o volume, e ele deu um append colocando dado persistido no PVC. Tá? Ou seja, dessa forma, a gente consegue entender que utilizando o persistente volume claim, a gente consegue especificar o volume que a gente quer criar, e acho que na próxima aula vai fazer ainda mais sentido para vocês. Então, se não entendeu 100%, não se preocupe, deixa chegar na aula de Storage Class, que aí sim tudo vai clarear, tudo vai fazer muito mais sentido, tá? Mas entenda aqui, com o PVC conseguimos especificar o tipo de volume que a gente quer, né? Qual que é o tamanho desse volume, e aí a gente consegue reaproveitar esse volume, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, né, um pouco sobre a questão do PVC. Eu espero vocês na próxima aula para esclarecer tudo de fato, entender finalmente tudo sobre volume no Kubernetes, tá bom? Vamos lá.